dando início aí a esse encontro oficial da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, junto com a JusPrev. A gente vai, inicialmente, só mesmo para dar sequência a essa parte formal, chamar aqui para agradecer essa parceria, para compor a mesa, mas muito rápido, Sua Excelência, representando a direção da Escola da Magistratura, o doutor Cleanto Pantaleão, para compor aqui rapidamente o dispositivo, doutor Cleanto Pantaleão, e pela AMARNE, na parte acadêmica, o doutor Ricardo Tinoco, vice-presidente cultural e coordenador dos estudos da reforma da Previdência, doutor Ricardo Tinoco, aqui também conosco, para coordenar os trabalhos. Já presente aqui comigo, o doutor Ricardo Alexandre, que é um dos palestrantes e também presidente do Conselho Deliberativo. Também com a gente, aqui a doutora Débora, que também vai falar com a gente sobre justamente a JusPrev. Tá? O objetivo do evento, vocês perceberam, é ao mesmo tempo a gente fazer essa conexão sobre o que é a JusPrev, o objetivo da JusPrev, que vocês vão perceber, é a sexta maior entidade de previdência do Brasil, vocês vão entender. Nesse momento difícil, esse momento realmente complicado, pelo qual passa não a magistratura brasileira, pela qual passa a própria sociedade, que realmente parece ser indiscutível que a gente precisa passar por uma reforma. Que tipo de reforma realmente é o grande nó da questão? Então, nós vamos discutir esse tema. Como eu disse, nós estamos gravando, fizemos questão de gravar o ideal, a Escola da Magistratura, a partir não só desse encontro, mas já estava se discutindo a necessidade da gente melhorar o link para chegar ao interior. Agradeço aqui do fundo do coração alguns colegas do interior, vários colegas, inclusive, de se registrar, o colega Marcos Vinícius veio de Currais Novos, o colega Odinei de São do Gonçalo, o colega Ronivon também, vários colegas do interior, o doutor Ricardo Farias, aqui só citando mais ou menos, colegas inclusive de outras entidades do Ministério Público, né? Então, para a gente poder chegar ao interior, por enquanto que não vê esse link da Escola da Magistratura, acho importante, Ricardo, que também é coordenador da escola, a escola me disse, tive uma reunião muito boa, tinha tido, inclusive, na época com o doutor Andreu, chegar realmente ao interior do Estado é importante. Esse link está sendo conversado sobre isso. E, por enquanto, a AMARNE e a SMARNE, que estão sempre trabalhando em parceria, a AMARNE, através da nossa agência de comunicação, está gravando a TV AMARNE, o seu canal, e vai disponibilizar para todos os associados essa fala, esse evento. E isso é bom porque todo mundo precisa, pelo menos, conhecer. Né? Eu, particularmente, já a associação é uma das 70 associações que já aderiu a essa entidade JusPrev, e, evidentemente, isso é uma opção. Ninguém aqui, é uma das opções que a gente tem. Uma série de eventos que nós vamos fazer, né, doutor Ricardo, sobre a reforma da Previdência. Esse é o primeiro. E não é a exclusividade da AMARNE. Tá? Todas as associações estão fazendo. Agora mesmo, por exemplo, vai entrar aqui, só dou como exemplo, a nossa presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, minha colega de turma, doutora Elbia. Eu tive o prazer, eu como ex-associado da AMAB, de ser convidado no próximo dia 31 de maio. Ricardo sabe, está inclusive me ajudando a montar o material. Eu vou falar um pouquinho para os associados dos magistrados da Bahia, né? O Ricardo também, Alexandre, são dois Ricardo, é uma coincidência. Ricardo Alexandre e Ricardo Tinoco. Os dois vão me ajudar a preparar um pequeno material para a gente bater papo, porque o tema é complexo sobre a reforma da Previdência. Tá aí, chegou, tá vendo? Parece que eu estava adivinhando, né? Chegou a doutora Elbia Araújo, que é nossa presidente da Associação dos Magistrados da Bahia. Eu dizia, doutora Elbia, da alegria do convite que eu recebi de falar justamente sobre esse tema complexo, que é a reforma da Previdência, e todas as associações estão conversando com seus associados. O tema não é fácil, pessoal. Ontem, nós, presidentes, recebemos as 6 primeiras emendas
A gente diz as 6 primeiras emendas que nós estamos ainda desbuiando, o termo é esse. Nós vamos levar todos os congressistas, fizemos separado, porque nem todos vão assinar todas as emendas. Aqui eu tenho um raio-x, não vou tratar hoje, eu tenho um raio-x de quem é o parlamentar que vai assinar todas. No Ceará, o Ricardo também vai dizer que tem 1 ou 2 que vai assinar todas. Mas é óbvio que nem todos os parlamentares vão assinar aquelas 6 emendas que a gente, de ontem para cá, nem todos os presidentes desbulharam as 6 emendas. Então, é um tema realmente difícil. É difícil não só para os parlamentares, é difícil até mesmo para os consultores. Eu digo que foram 8 horas de audiência nessa comissão especial, eu digo com propriedade, fui o único presidente que fiquei 4 horas em pé, o pessoal ficou tirando onda comigo na reunião. Ricardo, quando a gente chegou lá na reunião com o Rodrigo Maia, Ricardo foi o primeiro a brincar. E aí, presidente, está cansado? 4 horas em pé eu fiquei lá. É porque a Câmara não me filmou, que eu estava junto dos fotógrafos e assessores lá, 4 horas em pé, vendo o início das discussões. Então, realmente, pessoal, o tema é complexo. Eu vou passar a palavra, eu acho que a gente deveria compor a mesa, Vocês aqui, não sei por que não compor, é meu estilo, mas vocês eu não vou ficar na mesa, e vou passar a palavra aqui, vocês poderiam compor a mesa, para o doutor Cleante, se quiser fazer a palavra, e a presidência da mesa, eu já vou pedir para ficar fora dessa augusta mesa, eu passo a palavra da presidência da mesa para Vossa Excelência conduzir os trabalhos aqui com muita alegria. Bom dia a todos. Ainda que a presença dos colegas não seja tão representativa do quantitativo de juízes interessados no debate a respeito de uma matéria tão palpitante, e eu vou me limitar a dar as boas-vindas aos colegas juízes que estão aqui se associando a essa discussão tão importante, e dizer que o que nos leva a propor uma série de eventos em torno da reforma da Previdência não é propriamente encontrar uma solução pontual para os colegas que necessariamente estão a cogitar da possibilidade de exercer um direito, e eu sou daqueles que entendo que direito é trunfo, porque ele representa uma conquista histórica de uma comunidade. Então, não diz respeito ao fato de apenas pensar em soluções pontuais para colegas que querem exercer esse direito que foi conquistado ao longo do tempo, ou que estaria em vias de ser conquistado, caso nós não fôssemos surpreendidos com esse projeto, eu me permito dizer, maléfico para a dignidade das pessoas que se veem contribuindo com todo o seu suor, seu esforço, seu empenho, ao longo de anos de trabalho, de esforço, e são surpreendidas, inclusive com a atribuição de culpabilidade pelo déficit fiscal do país, o que é mais dificultoso do ponto de vista da compreensão que está na base de toda e qualquer proposta de reforma. Eu não falo em nome de todos os juízes, porque sei que, inclusive, muitos colegas são, inclusive, a favor da reforma da Previdência, inclusive desse projeto que está sendo proposto, e isso tem que ser respeitado. Vivemos numa democracia, vivemos num Estado que precisa se afirmar sobre essas bases, em que o diálogo é pleno, inclusive o diálogo de opostos, mas a gente também precisa ressaltar que uma parcela significativa da magistratura se mostra contrária a esse modo próprio de pensar a reforma da Previdência, atribuindo a culpa aos servidores públicos. E um momento como esse é muito importante para que a gente, por exemplo, apresente um diagnóstico. Todos estão a discutir, por exemplo, a reforma da Previdência. Todos os setores da área produtiva, da administração pública, das academias, do setor privado, do setor da Previdência, mas até agora não se viu um representante do sistema financeiro sentar à mesa para debater face-to-face, tete-a-tete, o quanto os bancos poderiam contribuir para, diminuindo sua lucratividade, ainda que em percentual mínimo, contribuir também para a solução do déficit fiscal, já que nós sabemos que 43% de toda a riqueza da nação, 43%, dados oficiais, são destinados à rolagem da dívida pública, ao pagamento de juros pela dívida pública constituída ao longo do tempo. Então, se 43% da riqueza do país
tem esse tipo de destinação. Acho que o mínimo a esperar do setor financeiro, do capital especulativo e da lucratividade dos bancos, fosse participar da discussão. Ainda que ele saísse da discussão ileso, incólume. Ainda que ele saísse da discussão sem nenhum tipo de proposta específica de contribuição, sem assumir qualquer tipo de responsabilidade, mas que ele também fosse incluído no debate. O que é lamentável é essa escusa e essa atribuição de responsabilidade prévia àqueles que sempre contribuíram para o regime. Então, eu abro esse espaço dizendo isso, que eu, particularmente, acho que precisamos nos unir. Temos um grande representante falando por nós, que é o nosso colega Eval, como presidente da Marne, tem se empenhado muito, mas o momento aqui é duplo, é tanto para ouvir as impressões do nosso presidente Ricardo, lá do Ceará, a respeito do que ele pensa a nível de construção de alternativas para a reforma da Previdência lá no Congresso Nacional, e também para ouvir da doutora Débora, as alternativas para a solução que nós não gostaríamos, em princípio, de ter, doutora Débora, sendo muito franco com a doutora, que era buscar uma solução que, para a nossa compreensão, já deveria de há muito ter sido definida, que agora somos todos levados a necessariamente buscar, nos planos de previdência privada, talvez uma solução, em último caso, para a resolução de nossas pendências a nível de futuro, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos, agradeço a presença e passo a palavra aqui para Cleanto, para que, em nome do desembargador Saraiva, diretor da ESMARNE. Então, de forma bem objetiva, dar as boas-vindas aos colegas e agradecer ao Ricardo, à doutora Débora, que vão nos brindar, né, com seus esclarecimentos, suas palestras, enfim, agradecer a presença de todos. Pela programação, eu quero crer que foi, primeiramente, planejada a palavra do doutor Ricardo. Exato, considerando a reforma da Previdência. Então, com a palavra o colega Ricardo, por gentileza. Muito bom dia a todos. Eu queria pedir permissão ao presidente da mesa para, pela informalidade, se a gente poderia eu ficar aqui em pé, porque eu acho que fica... Primeiro que eu acho que fica mais parecido com o estilo do presidente da Marne, de inquietação, né? E aí eu não querendo imitar o Erval, mas eu fico mais à vontade em pé aqui perto de vocês. Certo? Agradeço aqui Primeiro, muito bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve e objetivo, né? Ontem eu não monitorei meu tempo, mas hoje eu monitorarei meu tempo. E agradecer o convite do Erval. Primeiro, acho que é uma infeliz coincidência nós estarmos falando, virmos para tratar de JusPrev e de reforma da Previdência casada, é uma infeliz coincidência. Nós poderíamos ter um debate só sobre a JusPrev, para que a gente pudesse conhecer a entidade e que a gente pudesse decidir de forma muito mais tranquila se adere ou não. Mas nós, infelizmente, estamos com essa faca no nosso pescoço, essa espada nas nossas costas, que é a reforma da Previdência. E aí eu vou tentar aqui, de forma bem objetiva, bem objetiva mesmo, introduzir esse debate, dizendo que não é uma palestra, é uma conversa, qualquer um dos colegas pode interferir no momento que quiser, fazer colocação. Erval, que tem conhecimento amplo, o colega Ricardo, eu gostei porque eu estou aqui, ó, Ricardo, né? Então nós temos aqui 3 Ricardos, né? Olha, outro Ricardo, 4 Ricardos. Assim, eu me senti muito em casa, soube que ia ser na escola. Eu sou apaixonado por escola da magistratura. Disse para Cleanto que fiquei morrendo de inveja da ESMARNE, né? Eu disse para a Cleanto que fiquei com inveja da ESMARNE. Eu tenho duas opções para resolver essa inveja. Uma é permutando para o Rio Grande do Norte, quando tiver a permuta, ou então trabalhando para construir a nossa escola também na grandiosidade da ESMARNE. Eu acho que eu vou ficar, com todo respeito, com a segunda opção, porque eu já estou lá bem sedimentado no Ceará, né? E a permuta está andando, a Erval está falando sobre isso bem, né?
Mas, enfim, fiquei muito feliz e estou bem à vontade, digo isso para vocês de forma tranquila. Queria também registrar o trabalho que Herval vem fazendo a nível nacional. Herval é esse que vocês conhecem mais do que eu, incansável, é um amigo, né, que a gente conhece há bastante tempo, cearense e jogador de futebol. Diz ele, né, Andreu, que é jogador de futebol, né? Mas é que a gente já conhece bastante tempo. E Herval não é uma grata surpresa, mas eu acho que ele vem desempenhando um trabalho muito bom, que talvez alguns não acreditassem que ele pudesse fazer da forma como está fazendo. Eu acredito, eu sou testemunha, estou dizendo isso de forma muito tranquila. A gente concorda, discorda em alguns pontos, aí faz parte da democracia, o debate democrático, esse respeito é natural e é necessário, inclusive, mas Herval tem contribuído muito com a magistratura nacional. Podem ter certeza disso, que o papel que ele tem feito no Congresso tem nos ajudado bastante, e a importância desse trabalho, agora principalmente na reforma da Previdência, ele ganha uma dimensão talvez que a gente não consegue nem imaginar. Então, presidente Herval, primeiro, agradeço pelo convite, mas agradeço muito mais pelo trabalho que você tem feito, nos ajudar de forma conjunta com a reforma da Previdência, né? Então, dito isso, eu volto de novo para a questão da infeliz coincidência e já vou passar para o que eu queria dizer para vocês. Não é um debate técnico, não é uma situação que a gente vai explicar ponto a ponto, até porque eu acho que, nesse momento aqui, seria improdutivo. Por quê? Porque nós estamos no momento que nós recebemos um texto, e aí eu vou polemizar um pouquinho já com os colegas, e aí, dentro desse respeito, que uma reforma que é necessária, não dizer de quem que essa reforma é necessária, com base em que essa reforma é necessária, quais são os dados empíricos, objetivos, documentais que tornam essa reforma necessária. Então, sem querer desmentir quem defende a reforma, eu ouso discordar e dizer o seguinte: não existe comprovação que essa reforma seja necessária, e com todo respeito, e eu deixo logo bem claro, primeiro, o meu partido é a magistratura, eu não tenho partido político. A minha posição pessoal é muito ao centro, a minha posição pessoal, mas o meu partido é a magistratura. Então, o país precisa dar certo para que a gente consiga evoluir, independente de quem seja o presidente, seja o Jair Bolsonaro ou seja qualquer um, não importa isso. Agora, me desculpem, mas a gente precisa dizer, e eu sei que Herval tem dito isso e outros presidentes vão dizer isso, é uma falácia, não é verdade que o país só cresce se a reforma passar. Não é verdade. Não se pode atrelar o movimento de um país, o funcionamento de um país, do tamanho do Brasil, a uma reforma da Previdência que vai gerar um superávit suposto de 1 trilhão em alguns anos, se passar todas aquelas maldades ali. Não se imagina o efeito borboleta, que eu até falo isso, das consequências que podem advir na sociedade se aquele pacote de maldades passar. Por exemplo, o que é que pode acontecer? E aí os mais pobres têm muita gente para falar por eles, a gente precisa falar pela nossa carreira, o nosso papel corporativo, e a classe média, que somos nós, vai para onde? Né? Enfim, nós temos situações complicadíssimas que nós vamos tentar pontuar aqui. Então, primeira premissa, é papel da magistratura, é papel das associações, que no debate democrático nós digamos de forma clara que a reforma ela não é necessária nos termos postos. Demonstre-se, e aí a gente pode admitir que ela é necessária e trabalhar a melhoria de alguns pontos por aqui. Segunda premissa, nós sabemos que todos nós, todos aqui, eu estou enxergando e vou chutar que nós temos de magistratura, tem um colega do Ministério Público, né, aqui, de Associação do Ministério Público 2, né? Então, eu vou chutar que nós temos de Judiciário ou do Ministério Público em torno de 10 ou mais anos já de carreira. Pode ser que um ou outro tenha um pouco menos, mas quando se faz a opção pela magistratura e pelo Ministério Público, principalmente essas duas carreiras, para não dizer as carreiras jurídicas todas, a gente faz uma opção de vida, nós sabemos disso. Todos nós que fizemos um concurso lá atrás, fizemos uma opção de vida. Então, a gente planeja para que no último terço da nossa vida nós tenhamos o salário que a gente teve durante a ativa, que, se for o caso, a pensão seja uma pensão compatível, no caso de falecer
a pessoa ali, o magistrado ou promotor, a magistrada ou a promotora, enfim. E nós planejamos isso para que a gente possa ter uma tranquilidade lá no final. Eu estou olhando para o meu umbigo. Vamos multiplicar isso pela quantidade de juízes promotores que todos os estados brasileiros têm. Beleza. Então, dentro do pacto social que o Estado fez conosco, nós tínhamos a certeza que lá no final a gente ia ter uma condição digna de vida do ponto de vista financeiro e tranquilidade para que a gente pudesse trabalhar durante esse tempo aqui da ativa de forma tranquila. Ok. De 98 para cá, o Estado vem desmontando e desfazendo esse pacto com as sucessivas reformas da Previdência, uma mais cruel que a outra, ou uma menos ruim do que a outra, se eu posso usar isso aqui, me permitam usar a expressão, mas todas elas desmontando um sistema, que é o sistema previdenciário, que tem um caráter principalmente de proteção social, e essa proteção social não pode ser confundida com algo que o Estado tem pena das pessoas, e aí a gente remete só para os mais pobres, para aqueles desvalidos, aqueles que estão sob vulnerabilidade social, mas essa proteção social do Estado é para todos, inclusive nós que somos classe média. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida. O Estado já falha em vários pontos. E aí não vamos abrir essa discussão. E esse momento de cumprir um pacto que ele fez comigo lá depois da Constituição de 88, de quem fez concurso em 95, em 96, em 93, não importa quando, em 2010, em 2005, não importa. No momento dele cumprir o pacto, ele disse para mim o seguinte: não dá. Com dificuldade, vocês vão ter que pagar a conta sem ter culpa. Como assim que eu tenho culpa? Não dá. Não vai entrar na minha cabeça que mecanismos como a DRU, como a renúncia de receita, como a não cobrança de dívidas, só para a gente falar aqui de questões muito pontuais. Certo? Então, o nosso trabalho, Herval e demais colegas, e aí não pode ficar restrito só no presidente da associação. Ele tem o papel de representar todos os magistrados do Rio Grande do Norte. Mas a gente precisa reforçar, como vocês estão reforçando aqui, e principalmente, levar elementos, 2, ter momentos de participar amplamente de uma discussão, principalmente com os parlamentares. O nosso dever é comprovar, convencer os parlamentares, comprovando que esses argumentos, não são tão verdadeiros quanto se fala, e 2, que não é justo o que está proposto para cobrar a fatura apenas da ativa. Para dizer o seguinte, que nessa desconstrução da Previdência, violando esse dever de proteção social do Estado no viés da Previdência para com todos os cidadãos, e principalmente para conosco, o Estado vem com uma proposta. Eu estou procurando um adjetivo para não ser deselegante, em respeito a vocês. Mas ela é uma proposta indecorosa, ela é uma proposta mesquinha, ela é uma proposta, enfim, ela é uma proposta que simplesmente desmonta todo o sistema de previdência. Desnatura totalmente a essência. E isso para ficar só na nossa seara, porque se a gente falar do pessoal do regime geral da Previdência, ele termina de casar uma reforma trabalhista com essa reforma da Previdência, onde o trabalhador vai ficar à mercê total do empregador para dizer o seguinte: olha, assine aqui que eu não vou contribuir com a minha parte, porque se você não assinar, você não vai ser empregado e ponto, e acabou. Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu vou trazer aqui só os pontos que me chamam mais a atenção da nossa parte. E aí, Herval, eu peço para você, Elber, como presidente de associação, e os colegas que participaram de algum tipo de discussão nos últimos dias, e Brasília é assim, se você piscar, você perde um detalhe, né? Então, eu tenho convicção disso, e por isso que vocês podem me corrigir aqui se eu falar alguma bobagem, ou se eu esquecer de algum detalhe. Se eu der uma informação equivocada, por favor, me corrijam, que é para a gente, principalmente porque está gravando, né? Para não ficar para o futuro aí uma coisa equivocada. Que é uma das situações mais graves que me parece dessa discussão, que é a desconstitucionalização. Então, se você tira... Ora, nós temos de 98 para cá várias modificações, mas eu chamo a atenção para de 98, a emenda 20, a emenda de 2003 e a emenda de 2013, salvo engano. Isso, essas três. Essas três principais grandes modificações. Né? Essas modificações, elas vêm desmontando. Se a gente pegar o que é que a gente era antes de 98, nós éramos regidos pela LOMAN, nossa aposentadoria era LOMAN. 30 anos.
Acabou, tinha para casa, certo? Aí, 98, vem, nos coloca na situação praticamente de todos os servidores, 2003, 2013, vem, termina de matar, essa outra está para terminar de matar. Só que é o seguinte, percebam que essas maldades foram feitas com quórums qualificadíssimos, que é uma emenda constitucional, que todos nós sabemos, não precisa nós falarmos aqui objetivamente do que se trata. E agora o governo quer dizer o seguinte, vocês vão me dar uma carta branca para eu fazer por legislação infraconstitucional. Ah, mas vai ter a dificuldade de uma lei complementar. Mas é uma situação muito, muito mais confortável para um governo qualquer aprovar as modificações. Desconstitucionalização, onde, vírgula, por lei de iniciativa do chefe do executivo, olha aí, só o presidente pode dizer, a Previdência vai poder ser modificada nesses pontos, de forma bem resumida e coloquial. Aí ele traz lá, só tudo, só tudo. Me parece que na Comissão de Constituição e Justiça retiraram a questão da idade, né? Mas a proposta original da PEC 6 de 2019, ela dizia, inclusive, que, olha, você, Erval, vai ganhar agora, o meu caso particular, eu vou ganhar, com a aprovação das regras, 6 anos a mais de contribuição. 6 anos a mais. Sem falar os outros aspectos, 6 anos a mais. Só que a legislação complementar, ela já pode dizer o seguinte, que hoje o meu retrato é 6 anos a mais, mas de acordo com a tábua atuarial, vai subindo para 67, para 68, para 69, para 70. Daqui a pouco nós vamos chegar com 100 anos, percebam, sem a necessidade de uma modificação legal, não tem necessidade. Uma lei complementar poderá dizer isso se esse ponto passar. Então, o processo de desconstrução ele estará praticamente todo terminado se esse ponto passar na reforma da Previdência. Certo? Esse é um ponto cruel. O segundo ponto cruel que eu chamo a atenção é a questão da revogação plena das regras de transição dessas emendas que nós falamos. A emenda 20, a emenda 20, para quem tem mais tempo de magistratura, de serviço público como um todo, a emenda 20, ela trouxe ali aqueles pedágios, né? Ela trouxe uma situação que, enfim, foi ruim. Mas vamos dizer que aquele regime jurídico da emenda 20, principalmente para quem entrou um pouco antes, ele foi aceitável, porque a gente aumentou ali o tempo em talvez 20%, 30%, alguma coisa assim. Vá lá, dá para a gente fazer um ajuste. Ok. E agora, meus amigos, não mais que de repente, todas as regras de transição vão simplesmente sumir do mapa e nós, que entramos em 96, em 93, em 95, vamos ser regidos pelas regras atuais e acabou, vamos para o saco comum. Ricardo, mas e o dinheiro que você contribuiu até agora para se aposentar no teto? Ah, eles vão fazer lá a compensação, vamos pagar um benefício especial. Como assim? Né? E aí eu pergunto a vocês, pode ser que aqui no Rio Grande do Norte seja diferente, vocês confiem no governo para fazer um cálculo decente. Mas eu não confio no governo para fazer um cálculo, principalmente quando ele diz que precisa de uma reforma da Previdência sem precisar. Eu não confio. Então, você contribuiu com tantos mil ou tantos milhões, talvez, dependendo da situação, e você vai receber tanto durante um tempo para você acabar com aquele valor. Né? Isso, exatamente. Não. O regime geral. A gente quer que uma das nossas emendas... Não existe. E nós estamos apresentando a emenda. E essa, aqui por Rio Grande do Norte, é a nossa esperança. Os 11 parlamentares, a esperança de ter uma
É o pedágio dos 17%. Isso. É. Aumentaria. Sobre os 6, exatamente. É uma das nossas emendas. Isso, né? Então, a proposta como está hoje, Ricardo, está fulminando todas as regras de transição. Esqueçam regras de transição das emendas que nós lemos, e aí que é importante para todos nós. Esqueçam. Fulmina de forma muito clara, certo? Eu vou falar desses problemas, das desgraças, e vou dizer depois o que a KMB está, junto com as associações, está propondo mais ou menos para ver se a gente encaminha, porque, inclusive, eu já estourei até o tempo que eu queria falar aqui, mas eu vou segurar aqui mais um pouquinho, né? Então, desconstitucionalização, derrubada das regras de transição. O terceiro ponto é tão cruel quanto, que é elevar a alíquota para 22%, eu não sei, até 22%, eu não sei vocês, mas lá no Ceará a gente já paga 14%, certo? E na conversa que nós tivemos, eu e Erval, com o deputado Mauro Filho, lá no Ceará, muito bom. Não, sem dúvida, é um sujeito muito preparado. Aí é o seguinte, mas eu queria narrar aqui um pedaço, Erval, da nossa conversa lá. Olha, é o seguinte, mas deputado, 22%, até 22%, Ricardo, Erval, não é 22%. Na prática, como por faixas, você vai ter uma cobrança real de 16%. Vamos arredondar, 17%. Só 17%. Eu digo só 17%. Somado com 27%. E assim sucessivamente. Olha, até um dia desse, todos nós pagamos quanto? 11%. A União paga 11%. Né? Nós estamos em vários estados pagando 14%. E agora, eles estão querendo dizer que a gente vai pagar 17%. Vamos lá que o cálculo do deputado Mauro Filho esteja correto e a gente vá para 17%. Daqui a pouco a gente vai para 20%, e daqui a pouco nós estamos pagando para trabalhar. Né? Então, é um ponto que também a gente precisa fechar para derrubar. Outro ponto que eu destaco, e esse aqui é também questão de muita tranquilidade, embora a gente já tenha modificações no regime de pensão, de 98 para cá, né? Principalmente que a integralidade só vem se a pensão for instituída quando o fato gerador ocorrer a morte, ou ocorrer com mais de 44 anos, é isso, certo, Débora? 44 anos. Então, se o colega falecer antes dos 44, a pensão não seria integral, enfim. Só para eu dar a palavra. Aí, o que é que a emenda está trazendo? Está trazendo o seguinte, que para a pensão ser integral, independente da questão dos 44, precisa ter 4 filhos. Porque cada filho com 10%, metade, teoricamente, para o cônjuge teria metade mais 10%, e os outros 40% precisaria de um filho, dependente economicamente, para você fechar. Ora, 45, 46, 50, dificilmente você vai... O que é que acontece na prática? Que a renda daquela família será certamente diminuída no pior momento que o sujeito está enfrentando, que a pessoa sobrevivente está enfrentando, que os filhos estão enfrentando, e o governo está simplesmente dizendo o seguinte, não, acabou, morreu, certo? Essa é uma grande crueldade. Mas o colega que pediu a palavra, vou passar aqui para ele aqui, para a gente... Bom, é rápido. Aproveitando essa discussão aí, falou do pessoal que está mais tempo na magistratura, né? É um ponto. Eu quero agora pensar o meu lado, que eu sou um dos mais novos da magistratura. Existe a proposta no Congresso, porque ora se fala que os estados e municípios não vão entrar na reforma, né? Ora fala que vai entrar. Então, até saiu ontem, eu acho, Folha de São Paulo, dizendo que é um acordo para entrar os estados e municípios. A minha pergunta é a seguinte: eu vou ter a opção de recolher só sobre o teto do regime geral? Qual é o teu regime? Você entrou depois de 2013. Mas aqui não tem previdência complementar, não. Aqui. Mas deve ter, vai ter. Mas tem dúvida. Mas não foi rejeitada, né? Passou, mas ela não instituiu ainda. Mas nesse momento foi isso. Não tem Senado nem para querer. Pronto. Aí eu vou ter essa opção, né? De forma genérica, que vai eu vou ter essa opção, né? Tem que ter. Eu não sei se tem que ter, não, porque pelo que eu venho acompanhando, lido, não tá esse tem que ter, não. Não, pronto, tudo bem. Assim, que eu tenho visto, eu tenho acompanhado as sessões da Câmara, eu assisto quase diariamente isso aí, eu acompanho isso há muito tempo.
Não tô sentindo isso não, porque meu medo é o seguinte. Olha o meu medo, que eu já falei para Erval nos grupos. É eu que sou aqui, tipo, ganho 30, um exemplo, vou recolher 17%, que não vai servir de nada para mim, para minha Em aposentadoria, cima dos 30. e vou me aposentar com teto. Aí não dá. Não, isso aí não tem a menor possibilidade de Eu sei que no acontecer. nível da União isso vai ser organizado. Meu medo é a nível dos estados e municípios. Não tem. E isso demorar, porque isso para mim hoje, demorar um ano, implica, eu já fiz uma conta básica, mais ou menos se for 17%, dá 16,89, né? Eu vou deixar de ganhar 3.200 líquidos. 3.200 líquidos, meu amigo, eu faço uma previdência privada boa, ou eu mesmo administro meu nenhuma dinheiro, dúvida. entendeu? É. Pronto. Minha Como é teu preocupação nome? é essa. Pedro Paulo. Pedro Paulo, eu vou te responder de forma bem tranquila isso aí, certo? A negociação política, ela, primeiro, aí aqui é uma impressão minha, pode ser que quem esteja acompanhando discorde de mim, mas a negociação política, ela está partindo de premissas equivocadas e sem o conhecimento da matéria. Então, tem muito debate lá na Câmara que o sujeito fala sem saber nem o que ele está falando, certo? Porque, assim, nós estamos acostumados, em maior ou menor grau, em algumas situações, com a apropriação, o enriquecimento ilícito do Estado, mas em situações que, pelo menos, a interpretação seria razoável em alguma medida. Essa que você coloca como uma hipótese para você, ela não tem razoabilidade nenhuma por ninguém. Então, não tem como o Estado querer fazer uma maldade dessa com você. Ele precisa falar em duas situações, ou em benefício especial, para lhe conceder lá no final, ou então ele vai dizer o seguinte, só vou lhe tributar no teto. E aí, ele pode até dar uma opção, que aí o texto da emenda, o texto ele é cheio de problemas, que se você mudar cheio de situações, se você mudar um ponto, aquele outro ponto ali pode se tornar pior, ou ele pode simplesmente desaparecer. Um exemplo, a questão da previdência privada. Aliás, a previdência privada não, a previdência complementar. A reforma, você deve saber disso, me parece que você estudou bem a reforma, ela traz uma possibilidade de que a previdência complementar, onde o Estado não queira gerir, uma entidade privada possa gerir. Um exemplo, o Rio Grande do Norte pode ter a previdência complementar do servidor gerida pelo Banco do Brasil. Ponto. Pela Caixa Econômica. Olha o interesse do mercado. Vocês já têm noção do tamanho disso? Então, pronto, por isso que o mercado não fala, né, contra, né, nem critica, certo? Então, o que acontece? A nível de união, a gente já sabe que quem está na situação do Pedro Paulo tem a questão da FUNPRESP, que a FUNPRESP, se não é o melhor dos mundos, mas você entra com 8,5, a União entra com a mesmo 8,5. Pronto, aí eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Lá no Ceará, o meu governador já disse que não vai fazer. Pronto. Lá no meu estado, o governador já disse que não vai fazer. Qual é um dos problemas da FUNPRESP? Você não tem participação nenhuma na gestão daquele fundo. Quem garante que as pessoas que vão gerir aquele fundo são pessoas honestas e que vão ter algum tipo de controle, que não vão arriscar o teu dinheiro, por exemplo, em programas que vão só trazer prejuízo e no final do bolo que era para ter, vai ter muito menos. E aí o Estado trazendo para a situação do Estado. Eu vou falar do Ceará. Lá no Ceará está tudo pronto para que quem entrar, ainda não está totalmente pronto, porque falta a Constituição, falta o preenchimento dos cargos nos órgãos que foram criados pela legislação complementar. O governador manda na Assembleia, porque ele tem uma maioria esmagadora, e ele aprovou do jeito que ele quis. O que é que vai acontecer lá no Ceará? Eu tenho essa informação, Mauro Filho, no dia que a Erval estava comigo, confirmou, certo? Sabe qual vai ser a contrapartida do Ceará? Zero. Ele não vai dar nada, então ele vai entrar com 8,5%, estou falando aqui hipoteticamente, eu entro com 8,5%, o Estado não entra com nada e o Estado vai gerir meus 8,5%. Mas você está ali sujeito ao teto, beleza. Primeiro problema, você já falou o prático, vai gerar uma distorção entre as magistraturas, os juízes estaduais, os juízes federais, o Ministério Público pode ter também diferenças, enfim. Não tem lógica isso. Se a gente passa para um raciocínio que a magistratura é una e o STF quer dizer isso, então a gente não pode, em momento nenhum, aceitar isso. Se está havendo uma contrapartida da União, os Estados devem ser obrigados, isso é uma briga política que a gente tem que ter. Grande. E aí eu vou, antes de entrar realmente na questão da justiça, só falar aqui da questão prática. A Erval já disse, a gente tem 6 a 8 emendas que, para tratar desses temas, a estratégia foi traçada para ser exatamente assim, para que não coloquemos os ovos todos na mesma bandeja e a gente possa aprovar alguns pontos sem perder
sem ser prejudicado, tudo, né? Óbvio, a estratégia me parece que foi interessante. Pois não, Ricardo? Qual a estratégia a nível nacional para que a gente vá construindo o diálogo junto às bancadas, e aí nessa hora a gente tem que ser pragmático mesmo, para pelo menos aprovar a regra de transição, Pronto. que eu acho que essa, vamos dizer assim, é a que atende mais imediatamente. Exato. É a situação do pronto-socorro, tá entendendo? O que é que acontece? Nós tivemos na quarta-feira lá, né, em Brasília, e participamos de um jantar, lá inclusive na residência do presidente da Câmara. Tratamos, conversamos, todos nós conversamos com o Jaime. Eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, o presidente do Senado também estava lá. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: independentemente de qualquer coisa, do que você acha, do que eu acho, do que nós achemos, se a gestão da MB é boa, é ruim, eu acho que o Jaime tem feito um bom trabalho, e o Jaime tem um grande papel que ele conseguiu. Eu não sei se no passado houve isso. Ele uniu os presidentes de associação, então nós somos irmanados, todos nós com o braço dado, e estamos trabalhando de forma muito firme politicamente. Isso não tenho dúvida disso. Nós estamos todos juntos, o nosso partido é a magistratura, nós temos, inclusive, assim, a gente formou amizade, nós temos amizades, nós nos consideramos todos, e a gente, de espírito de vaidade, trabalha todo mundo remando para o mesmo lugar, certo? O Jaime comanda, obviamente, a gente participa, o Herval participa de uma maneira muito intensa, como sempre, com o talento que é dado para ele, né? Mas a gente, terça-feira, deve estar todos lá, nós temos até terça, uns mais atrasados, outros menos, para compreender tudo que tem. Por quê? Qual é a arma que nós temos? Nós vivemos num momento em que, o que é que a magistratura pode dar para alguém em troca? Nada, a gente só tem seriedade e discurso para demonstrar de forma argumentativa que essa reforma não atende os interesses do país como um todo, da forma como se está vendendo. Então, nós precisamos nos preparar, o que nos foi proposto é isso: estudar as reformas, aliás, as emendas, nos preparar do ponto de vista para que a gente possa argumentar e trabalhar bancada por bancada. Lá no Ceará, a gente pontualmente trabalha isso junto com as demais associações, pontualmente. Então, nós vamos fazer. E aí, isso aqui é uma orientação nacional, mas de acordo com a peculiaridade de cada estado, você pode fazer ou não. Nós vamos fazer cafés e jantares e abordagens nos estados e em Brasília, segunda, sexta e quarta. A bancada do Ceará, do ponto de vista prático, está tranquila, porque nós temos lá muita gente da oposição ao presidente, e aí a gente precisa considerar a política partidária nesse momento. Nós temos uma bancada do PDT muito forte, e o PDT já declarou que do jeito que está não apoia, e nós temos lá um deputado que talvez seja o cara que tenha maior conhecimento dentro do parlamento sobre a reforma, que é o Mauro Filho, Mauro Benevides Filho, que inclusive é amigo do Herval, não é assim? Que é um detalhe que ajuda porque o contato fica mais fácil. Então a estratégia é convencer. Primeiro, a gente precisa coletar as assinaturas, nós já estamos com as emendas para coletar. Eu perguntei porque, se for o caso, a gente poderia propor que cada associação local, né, buscasse construir um núcleo de colegas que fizessem esse corpo a corpo. Mas a gente precisa, Ricardo, é isso Entendeu? que eu vou dizer aqui para vocês. Olha, antes de terminar aqui, antes de terminar essa parte aqui, para passar para a Jusprev, eu quero dizer para você o seguinte: olha, Herval estava preocupado e me dizia assim: vão poucos colegas, estão poucos colegas. Meus amigos, nós não estamos no momento de pensar isso. Vocês me desculpem. Nós estamos no momento de tentar, se tiver 2 ou 3 ou 1, aquele 1 ou 2 ou 3 precisa arranjar força onde puder para que a gente possa convencer e trazer o outro colega, para que a gente faça essa articulação junto ao parlamento. Vamos dar um exemplo, Herval está com dificuldade com algum deputado, então ao invés de Herval ir sozinho no gogó dele, leve 30 juízes. É a pressão política correta, ética, dentro do que a democracia nos permite. E vamos lá, vamos falar a verdade. O que é que o político entende? Pressão. Pressão no bom sentido. Nós não vamos ameaçar ninguém, óbvio. Nós não vamos prometer nada a ninguém, óbvio. Mas quando ele olha, ele vê a sala dele cheia, ele vê o gabinete dele cheio, ele vê um debate onde a gente sabe que ali são pessoas extremamente qualificadas. São pessoas extremamente qualificadas. Então, cabe a nós, presidentes, arregimentar, e cabe a todos os colegas, e aqui eu faço um apelo ao Rio Grande do Norte, faço um apelo a quem me ouvir, que tire um pouquinho do seu tempo,
tire um pouquinho da sua manhã, da sua tarde ou da sua noite, se possível até da sua família, e ajude no corpo a corpo. E vá, pelo menos, formar número na Assembleia. Ricardo, o que é que nós vamos fazer na Assembleia Legislativa? O nosso deputado estadual aqui tem ligação com o deputado federal e tem questões políticas, e o deputado estadual pode nos ajudar, e o deputado federal pode nos atender uma segunda-feira de manhã, ou segunda à tarde, ou uma sexta-feira, que eu acho, inclusive, Erval, muito mais válido do ponto de vista, muito mais, digamos assim, que traz muito mais resultado você fazer aqui do que fazer em Brasília, porque a gente leva 5, 10 colegas para Brasília. Não, e ainda tem um detalhe, Não é? me permita aqui. Então, isso aqui, isso a gente tem que ser feito, só para eu finalizar mesmo, para passar a palavra para você aqui. É um apelo que eu faço, uma exortação que eu faço, sabe, Pedro Paulo? Cada um de nós não pode... Óbvio que é extremamente legítimo a sua preocupação com o seu caso, a preocupação do Ricardo com o caso dele, e a minha com o meu caso. Só que a gente tem que entender o seguinte, se eu lutar sozinho pensando no meu caso, olha, vamos imaginar o seguinte, eu resolvi o problema da emenda da transição, e agora eu vou cruzar os braços. Olha aí, e o movimento associativo vai sendo esfacelado. Erval, eu quero dizer para você, meu amigo, que é o seguinte, a reforma da Previdência, para mim, é o maior desafio, e a reforma da Previdência vai definir para frente o que vai ser o movimento associativo, pelo menos na magistratura. Porque esse é o teste de fogo para saber se a gente está preparado para trabalhar de forma madura, todo mundo junto, independentemente se eu sou Bolsonaro ou se eu sou contra. Se eu sou petista ou se eu não sou. Independentemente disso, certo? E aí, óbvio, é natural que a gente vai perguntar nossas questões pontuais, é natural ao extremo, e a gente precisa responder. Agora, na hora do nosso trabalho, vamos argumentar e vamos estar juntos, e fica esse apelo aqui. Quando você fizer aí a sua colocação, aí eu puxo aqui só para finalizar mesmo. Por isso que eu vou fazer uma pequena parte, e até a respeito, eu não vou dizer, evidentemente, o nome do colega ou da colega que disse uma besteira para mim, nem vou dizer se é daqui ou não é, porque, em que pese eu ser presidente daqui, eu também perambulo em todos os estados, né? Mais uma vez, e nem vou dizer se foi esses dias ou não, disseram assim para mim, mas Erval está preocupado demais com a reforma da Previdência, só se preocupa com isso. É indiscutivelmente o tema mais preocupante hoje. É o tema do momento e é o grande tema. É o tema do associativismo. Se as pessoas não veem, faz parte. Eu, modesta parte, eu vejo o que às vezes as pessoas não veem. E respeito quem não vê. Eu só quero que as pessoas respeitem o meu ponto de vista. Hoje, por exemplo, eu esqueci até de dizer, realiza-se um momento ímpar do associativismo potiguar. Nós vamos ter o 9º encontro de presidentes das associações do Nordeste, pela primeira vez no nosso estado. Isso pela primeira vez porque nós iniciamos esse quadro há bem pouco tempo. Me lembro como se fosse hoje, quando eu era ainda pré-candidato, quando o Ricardo me explicou. Ele até brincou num voo de 2 horas e pouco, onde todos os passageiros do voo ficaram sabendo sobre tudo. Porque eu falo um pouquinho alto, né? Eu ainda pré-candidato, Adnei. No meio, mais ou menos na minha cadeira, voo, 15, ele me contou 14, o que era o famoso pibinho, né? Dos presidentes da associação. E a gente realiza hoje o 9º encontro. E eu, evidentemente, vou iniciar com uma coisa bem peculiar lá que eu não vou dizer, mas uma coisa que eu gosto, vocês já perceberam, é de dizer o que eu penso. E eu acabei de dizer o que eu penso, que a reforma da Previdência é um tema importantíssimo para o associativismo. Então, voltando à parte que eu queria fazer, e agora eu faço bem breve, tá? Destacando essa importância, aqui a gente já está com as 6 emendas desde ontem. Elber, inclusive, perguntou ontem, claramente, se a gente poderia já divulgar. O nosso presidente Jaime não respondeu, e eu acho que ele fez até bem, porque não vale a gente divulgar sem a gente saber, porque os associados vão nos perguntar. E o grande trunfo, o presidente Ricardo disse agora, a responsabilidade maior é nossa mesmo. A gente não está querendo transferir, não. Mas todos vocês, e não é lema de campanha, não, a máquina é de todos, vocês podem nos ajudar com esse contato com cada um dos parlamentares. Mas por quê? Porque realmente o convencimento deles é importantíssimo. Eu fui o primeiro e me orgulho, não só porque são menos,
Tá? O Ricardo são 40 e poucos, sei lá. Elber também são 50 e poucos, ou 40 e poucos. Eu só sou 11, então é mais fácil para mim. Eu fui o primeiro presidente dos 27 22 que falei. no Ceará. Deputado federal? 22 é mesmo, 22. Mas eu falei com meus 11 rapidinho. Então o pessoal brincou. Quando a gente terminou o encontro, enquanto marcava o jantar 9 horas, eu voltei, falei com meus 11 e falei bem falado. Falei com as assessorias, falei com todo mundo. E tem um raio-x. Não vou aqui me precipitar e dizer o raio-x, mas o raio-x é até bom para a gente. A gente tem uma situação também parecida com o Ceará. A maioria deve assinar a maioria das emendas. Mas a gente precisa do esforço de cada um. E tem um detalhe, que é por isso que eu pedi uma parte aqui, que Ricardo falou de modo implícito, e ele disse aqui, e eu vou reforçar, é importante sim, muito importante os deputados estaduais. E ontem eu me encontrei com um, e toquei no assunto no voo, bem discretamente, porque agora eu sou bem mais discreto nos voos, depois que eu fui pego aqui, num dos momentos tensos aqui, que pegaram eu conversando com uma colega, eu sou escaldado, agora eu falo bem baixinho, quem inclusive me ensinou muito para falar baixo nessa parte foi Everton. Andreu não, Andreu fala alto igual a mim, Andreu é outro que não pode me ensinar. Mas você também não pode usar. Everton não, Everton é meu professor nessa parte. Então, o que aconteceu? Eu falei com o deputado estadual, pessoal, existe uma disputa de gigantes, me escutem, de gigantes, indefinida. Eu acho que quem vai ganhar é a base do Congresso. Para mim é só uma sugestão, é o que eu acho, eu tenho o direito de pensar. A reforma vem para os estados. E para nós, eu acho que constitucionalmente vocês sabem que não tem diferença, que é aquela história que a nossa grande luta é uma das emendas. Por incrível que pareça, vocês viram que eu fiz falas e um texto. Por que não faz diferença? Porque a nossa regra é constitucional. Então, mesmo que passe essa danada da desconstitucionalização, que deveria ter sido enfrentada na CCJ, um absurdo, né? Uma comissão técnica que postega para o mérito algo que deveria ser de uma comissão técnica, mas tudo bem. Vai haver um flanco aí. Até que a lei complementar venha, vai prevalecer o que está lá. Ou seja, a gente tem que se preocupar com o mérito. O mérito é a regra de transição passar. Aqui eu vou repetir mais uma vez. Quando eu comecei a negociar em nome do tribunal, vocês sabem, 7 reuniões, era 130 milhões o déficit, o aporte que o Estado botava para previdenciário. Hoje são 137 milhões. Para o final do ano, a perspectiva são 150 milhões, o Estado botando sem nada. Pá. Como é que o Estado desse não precisa? O déficit anual nosso, 1 bilhão e 800 milhões. Então, o nosso Estado está pior do que o governo federal. O déficit de todos os estados, eu vou repetir para vocês, são 96 bilhões. O déficit federal é 93 bilhões. O dos estados é 3 bilhões a mais. Esse déficit realmente, esse não tem como negar. O problema é o Estado querer empurrar. Não, vamos passar agora. Vamos parar. Não, e está no tempo. Não, vamos passar agora. Eu só encerro dizendo, tá, que o problema do problema é ele querer falar e misturar previdência com seguridade. Passa a palavra. E aí, assim, o déficit pode existir e deve existir, porque o dinheiro foi mal gasto, é regime. Hoje, como é que a gente chama? De repartição simples. A Débora vai falar que eu pego o dinheiro que eu recebo da turma de hoje e pago quem trabalhou para trás e a gestão é péssima. Então, assim, o que a gente não aceita é que esse débito seja cobrado de nós. Né? Então, só para eu dizer aqui o seguinte. Primeiro, agora eu vou trazer a minha impressão do Congresso. Eu acho que essa reforma não está tranquila como se imaginava, por vários motivos, principalmente porque o ministro da Economia não tem a habilidade política necessária para tanto. Ok? Então, ele está melhorando, mas o governo foi eleito sob a promessa de mudar a velha política. A velha política no sentido de dizer o seguinte, olha, eu não vou negociar. Primeiro, a política é a arte da negociação. Se você pressupor, se você tiver uma pressuposição que a negociação ela parte de uma negociata e vai ter corrupção, aí está todo mundo fora, nós estamos fora disso. Mas a política, você precisa negociar, você precisa ter habilidade e, obviamente, se precaver em algumas situações, buscar
salvaguardas e garantias, mas negociar. E o governo não tem habilidade para fazer isso aqui. Não é uma crítica à pessoa do presidente, nem à pessoa de ninguém, mas o chefe da Casa Civil não tem essa habilidade, o líder do governo não tem liderança necessária. Então, assim, por mais que pareça ruim para o país, mas o paradoxo é que a reforma não fica tão tranquila e nós temos uma chance, dada a desorganização do governo. Nós temos uma chance clara. Eu quero dizer isso claro, não estou querendo vender para vocês uma esperança, não. Mas eu estou falando para vocês no que eu acredito. Eu acredito que a gente tem chance, sim. Não é uma luta que a gente perdeu, não. Nós vamos brigar até o último momento. Mas nós temos chances claras de emplacar emendas, nós temos chances claras de trabalhar que a nossa situação, se não fique do jeito que está, mas pelo menos a piora seja algo insignificante, dada a proposta inicial do governo, certo? E você está coberto de razão de se preocupar. Certo. Entendi. Trabalhar lá. Ou passa tudo lá, exato, e aí passa aqui. Entendi. Certo. Você tem razão, você tem razão, você tem razão. Você tem razão e é uma reflexão muito válida que eu particularmente não tinha percebido isso, mas vou passar a pensar nisso, certo? E aí só para dizer para vocês, não, tranquilo, aí para dizer para você o seguinte, voltando agora aqui para o começo. A questão eu não gostaria de estar aqui falando para vocês da Jusprev com a reforma da Previdência. E aí eu vou passar mesmo agora para a Jusprev e se a gente quiser depois debater sobre a Previdência, a gente tem tempo aqui, depois. Tranquilo, eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Para a gente trocar ideia, né? E aí a critério do presidente Erval. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês a Jusprev, ela é uma entidade de previdência complementar fechada e associativa. Ela é nossa, ela é exatamente nossa. Para poder a gente entrar, para a ACM lá do Ceará entrar na Jusprev, eu passei 1 ano pesquisando. 1 ano. A Jusprev já tem 12 anos, ela nasceu em 2007 e nós não éramos instituidores, nós não tínhamos entrado ainda. Eu assumi, junto com o Jaime, praticamente, e passei 1 ano pesquisando para poder entrar na Jusprev. Nesse ano, e aí é devagar mesmo, o juiz é desconfiado, é ou não é? O promotor é desconfiado, nós somos desconfiados. E a responsabilidade de um presidente é muito maior, porque eu não estou colocando só o meu lá, o meu nome, eu estou colocando a instituição e todos os colegas. Depois de esse ano pesquisando, falando com muita gente, nós chegamos à conclusão que a Jusprev ela tinha várias situações positivas para nós. A gestão com a governança decente, da qual nós podemos participar. Por exemplo, eu fui eleito agora para o Conselho Deliberativo. Francisco Borges de Rondônia, que alguns conhecem, está no Conselho Deliberativo. Enfim, tem vários colegas, o Gervásio está lá, mesmo hoje fora um pouco do movimento associativo, está lá na Jusprev. A gente tem o Alexandre Miguel de Rondônia, lá também, tem a Camila da Matra, lá do Paraná, que é uma colega que o Erval conhece bem, acho que a Andreu conhece também está lá. Então, esse controle ele é feito primeiro por nós, e como nós, obviamente, não entendemos de questões financeiras mais complexas, salvo raras exceções, nós dispomos da Sul América e da Icatu para gerir os fundos que a Jusprev investe. Ricardo, e por que é que a Jusprev hoje é a que tem melhor rentabilidade, mesmo sendo, olha o que eu vou dizer para vocês, conservadora? Conservadora. Por quê? Porque tem uma gestão decente e uma gestão, basicamente, onde os títulos, a Débora vai dizer melhor, título de dívida pública, a gente praticamente não tem quase nada em bolsa, mas nos últimos anos a gente vem conseguindo uma rentabilidade maior que os demais. Olha outro detalhe, não tem carregamento. Quem está em banco, eu pelo menos estou no banco com carregamento e com uma taxa de administração que chega a 3%. Lá na Jusprev é 0,7%.
você paga uma taxa anual de 0,7 e não tem carregamento. Isso quer dizer o quê? Que no final o seu bolo vai estar maior. É óbvio, a Jusprev não tem carregamento. É 0,7 de taxa de administração anual, que na real não dá nem 0,6. Não, e aí a gente precisa trabalhar para isso. Porque, veja lá, o que é que a Jusprev? Ela tem fins lucrativos? Não. Então, como nós gerimos, qual é a tendência? É que a gente diga o seguinte, se uma taxa de 0,6 ou 0,5, ela era 0,8, baixou para 0,7. Então, nós podemos, no futuro próximo, dizer o seguinte, que 0,5 resolve, ou 0,4 ou 0,3, enfim, qualquer coisa. Não, aí ele fez a pergunta se o mínimo são 10 anos. Para valer a pena, você tem que pensar em ficar 10 anos. Se você não for ficar 10 anos, não vai valer a pena. Não vai valer a pena, certo? Então, mas a partir de 10 já vale a pena. A Débora vai explicar aqui, certo? Tem 4 tipos de benefícios, que é a renda mensal programada, a renda educacional, e aí as outras duas é a renda mensal por morte e a renda mensal por invalidez. Essas duas, que é que eu queria falar aqui para vocês, é o seguinte. Quem paga seguro de vida ou por invalidez sabe que não pode abater do imposto de renda. A Jusprev você pode. Por quê? Porque você paga isso para receber não o bolo do seguro de vida. Você paga para receber como prestação previdenciária de um serviço um benefício previdenciário mensal. Certo? Então você pode, um exemplo, você paga R$1.000 para a sua aposentadoria e você paga um seguro de mais de R$200, que vai gerar um pecúlio aí, não sei nem quanto, mas dá mais de 1 milhão com certeza. Certo? Então, você pode abater do seu imposto de renda, naqueles 12% que a gente sabe que o PGBL dá direito, a gente pode abater não os 1.000, você abate 1.200, inclusive aquele valor que você está pagando para pecúlio. Então, essa é uma grande vantagem que a gente vê também, né? Então, assim, sem mais delongas, aí eu fico à disposição de vocês para conversar e tirar dúvida e debater e trocar mensagem de WhatsApp, etc. e tal. Mas não é uma propaganda brincadeira, é uma propaganda que a gente faz porque um dos papéis das associações é realmente prestar um serviço ao nosso associado. Então, a gente quer que o nosso associado esteja bem, né? E o associado que está... Eu vim para a Jusprev, Erval veio para a Jusprev, vários outros, Tiago, presidente da MAP, quem conhece que veio para a Jusprev, e a turma está chegando, e aí nenhum de nós é bobo, e nenhum de nós, vou para a Jusprev porque é da magistratura do Ministério Público. Não é isso, eu vou para a Jusprev porque eu vou ganhar dinheiro no futuro. Eu estou fazendo uma poupança agora, e se eu fizer com a Jusprev, eu vou ter no final de tantos anos 1 milhão. Se eu fizer com a Caixa Econômica, eu vou ter 900 mil. Se eu fizer com o Banco do Brasil, eu vou ter 850. Então, eu vou para onde? Para a Jusprev, não tem dúvida nenhuma. Certo? São várias instituições, mais de 60 instituidoras, as associações todas estão finalizando. Gere já um ativo de mais de 260 milhões de reais, não é brincadeira, né? E tem reuniões de controle, de uma maneira que todos nós podemos acompanhar de forma transparente. Então, é bem superavitário, é bem superavitário. E aí a Débora vai falar aqui melhor para vocês. Bom, então eu peço desculpas se certamente deixei de falar muita coisa que vocês imaginavam. Peço também desculpas se disse aqui alguma coisa que possa não ter gostado, principalmente na parte política, preciso ser um pouco incisivo, mas agradeço do fundo do coração essa plateia magnífica aqui de pessoas extremamente qualificadas nos ouvindo. E como diz o Erval, a TV à margem, né? E nós só falamos coisa que a gente podia divulgar na TV à margem. E parabéns aqui para a Marne, parabéns aqui para vocês por essa bela escola e que possam continuar evoluindo aqui, que eu possa vir aqui outras vezes visitar. Muito obrigado, vou passar a palavra para a Débora. Obrigado. Bom dia. Então, eu sou a Débora, eu sou gerente da Jusprev. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com os senhores, agradecer ao doutor Erval, ao representante da escola da magistratura, dizer que é um prazer estar novamente aqui. Na outra vez que eu vim para pegar adesão, né, da Marne como nossa instituidora, então ela é uma das caçulas das nossas 80. Nós temos 80 instituidoras que são associações de carreiras jurídicas públicas de todo o Brasil. Nós temos magistratura, Ministério Público, advogados públicos, procuradores de Estado, defensores. Nós temos também uma associação que, para nós,
A sua adesão como instituidora, ela foi muito importante, que é a adesão da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Até então, o Estatuto da Jusprev, ele somente permitia como sua instituidora associações de carreiras jurídicas públicas. Nós fomos procurados por representantes dessa associação de auditores fiscais que pediram, que é do executivo, né, que pediram adesão depois de passarem por todos os fundos de pensão do Brasil e escolheram a Jusprev. Então, eles formam o órgão que nos audita, que é a Previc. Então, se os auditores fiscais que fiscalizam os fundos de pensão vieram e aderiram também à Jusprev, trouxe para a gente um selo de transparência e de credibilidade enorme. Então, aqui são os números da Jusprev. Hoje nós temos 3.100 participantes, mais um universo de 120 mil participantes. Oi? Beleza, doutor, seja bem-vindo. Então, assim, nós temos um universo muito grande ainda a percorrer. Isso depende de quem? Dos senhores. O senhor falou de diminuição da taxa de carregamento. Mas, doutor, você sabe que a gente fica bem tranquilo com relação a isso, porque poucas pessoas sabem, eu falo isso em todas as reuniões, que depois da emenda constitucional 41 de 2003, já tem essa necessidade de ter uma complementação. Não é de hoje que essa necessidade vem. É desde a reforma, realmente, desde a emenda constitucional de 2003. Não é verdade? Então, o que a gente vai fazer, doutor? Como que é seu nome? Doutor Pedro, o senhor pediu uma taxa de 0,5%. Então, vamos trazer 5.000 participantes da Jusprev, que a gente tem essa taxa. Porque do que a Jusprev sobrevive administrativamente? Da sua taxa de administração, que é anual. É 0,7%. Então, se a gente aumentar o número de participantes, a gente tem condições. O ideal da Jusprev, a busca da diretoria da Jusprev é zerar as taxas. Mais ou menos em torno de 1,5%. E tem carregamento também. Tá? A gente tem depois uma simulação. Pois não, doutor Ricardo? Nós não temos carregamento. Carregamento é a taxa que incide mensalmente sobre a sua contribuição. O senhor colocou R$1.000, R$1.000 vão entrar na sua conta previdenciária, ok? Mas uma vez por ano, nós vamos vir no bolo total do nosso fundo Jusprev e vamos retirar 0,7% para poder gerir administrativamente a entidade, ok? Tá bom? Oi, doutor. Só uma vez por ano. Tá? Ao contrário dos bancos e seguradoras, que todo mês eles retiram percentual e também uma vez por ano eles retiram outro percentual, ok? Então, esses são os números da Jusprev e nós vamos crescer muito, doutor, pode ter certeza disso, né? Nós temos um patrimônio administrado hoje, hoje já está em mais de 260 mil. É um motivo de orgulho para a gente e um motivo para os senhores verem o número que os senhores denotam o quê? O ticket médio de contribuição nosso é altíssimo, doutor. A OABPrev do Paraná, ela tem cerca de 15 mil participantes e tem quase isso. Então, o nosso poder de contribuição para a Previdência Complementar é muito grande. As pessoas acreditam realmente, certo? Nós temos mais de 80 associações instituidoras e nós já pagamos benefícios. Já tem pessoas que recebem o benefício. Tem muita renda mensal por morte, renda mensal educacional. Doutora Elbia, esqueci de falar para a senhora, mas muito obrigada pela sua presença também. A gente vai estar lá na Bahia. Oi, doutor? Mais ou menos 880. 880, tá? É alto, doutor, porque tem, sabe por quê? A Jusprev permite a adesão de toda a família. Nós temos participantes recém-nascidos. Nós somos o sexto maior fundo de pensão, fundo instituído no ranking do cenário, né, de previdência complementar instituída no Brasil. Então, esses números trazem para a gente realmente um orgulho. Então, por que nasceu a Jusprev? Justamente por causa disso, dessa preocupação com a previdência. E diz, tem um ditado que diz, onde o magistrado não está tranquilo, a sociedade não dorme tranquila. E eu acho que esse momento realmente ele chegou. Né? A verdade é essa, os senhores não estão tranquilos, né, sobre o que está acontecendo e realmente a sociedade deveria estar mais motivada e mais engajada nisso, em defesa, tá? Porque se os senhores não dormirem tranquilo, elas, muito pelo contrário, né, não vão dormir, né, ninguém vai dormir na verdade. Né? Então nós temos essa força, essa união associativa, que é um dos motivos da criação da Jusprev, essas mais de 80 associações que estão aqui, através das suas logos, e a Marne é uma das caçulas aí das nossas instituidoras. As pessoas às vezes confundem a Jusprev com a FUNPRESP-JUDE. Isso não tem
Não tem como a gente confundir. Então, há um sistema de previdência que ele é dividido entre regime geral, que é o INSS, o regime próprio, que os senhores estão, e o regime de previdência complementar. Tá? O regime geral, ele é INSS, RPPS, os senhores têm também, né, o seu regime próprio aqui, lá no Paraná tem o Paraná Previdência, e o regime de previdência complementar pode ser aberto, são as entidades abertas de previdência complementar, bancos e seguradoras, e pode ser fechado. O fechado são os fundos de pensão, que podem ser instituídos por associações ou sindicatos, ou patrocinados. Patrocinado é quando tem um aporte de um ente. Petrobras, a Funpresp, Jude, tá? Banco do Brasil tem a sua, Funcef tem, tá? Então, eles são paritários, eles têm uma contribuição de paridade do ente, ou do ente que emprega, ou do ente público, Estado e União. Nós somos instituídos por associações e sindicatos. A Funpresp Jude, então, ela é patrocinada, ela é também um fundo de pensão, mas ela é patrocinada, ok? Então, essa é a diferença da gente. Nós não somos concorrentes à Funpresp Jude, nós somos complementares a qualquer previdência que tem. Os senhores podem aderir à Funpresp Jude depois que tiverem essa opção aqui no Estado, vamos dizer, a Funpresp estadual, né? Desde que seja vantajoso, é óbvio, desde que esteja o seu benefício especial e a sua contribuição paritária. Não é verdade? E desde que, doutor Pedro, tenha essa contribuição paritária efetivamente, porque há estados que prevêem a contribuição e não recolhem. E daí? Perfeito? Então, nós situando, quando a gente consegue situar a JusPrev, a gente já passa por essa necessidade realmente que tem dessa complementação, que o doutor Ricardo já falou, né, sobre essas necessidades que realmente elas vieram das emendas constitucionais, que alteraram direitos e colocaram mais obrigações para que a gente possa ter uma aposentadoria digna. Todo mundo aqui trabalha há anos e tem direito à sua aposentadoria digna. É isso que a gente busca. Doutora, a senhora quer que eu volte, doutora? Pode perguntar para mim. Fique à vontade. Pode falar, doutora. Não, a Funpresp Jude é da União, tá? Servidores públicos da União, mas tem as estaduais, doutora. Aqui no Rio Grande do Norte só tem a lei que instituiu, mas ela só vai entrar realmente em efetivo trabalho, exercício, quando for aprovada a lei da sua criação pela Previc com a aprovação do seu regulamento. Tá? Então, aqueles que tomarem posse depois dessa aprovação que vão estar sujeitos ao teto do INSS. Só, Jude de Judiciário, Ministério Público. Mas daí vai aderir ao Executivo. É assim que os estados têm feito. Não, os estados têm aderido ao Executivo. Tá? Então, todo o Ministério Público e Magistratura têm aderido a isso mesmo. Ok? Então, essas alterações legislativas que trouxeram a preocupação e por isso que veio a JusPrev. Nós temos hoje aqui essa lei, então, que instituiu, né, o Fundo de Pensão Estadual de Previdência Complementar do Servidor Público aqui do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda não tem o efetivo funcionamento dessa lei. As reformas também, os senhores já sabem, como eu disse antes, essa preocupação de complementação, ela não vem de hoje. Não é porque se está discutindo hoje a Previdência, desde a Constituição Federal de 88 que se fala de uma reforma previdenciária. Mas, na verdade, ela só veio a surtir efeito e preocupação depois dessa emenda 41, quando se mexeu com a integralidade e paridade. Os senhores, quando entraram na magistratura, o doutor Ricardo fala isso, né, que é por vocação, pensavam o quê? Que iam se aposentar com a integralidade e paridade. Eu tenho certeza disso. Até, doutora, tem palestras que eu faço que muitos que ingressaram depois da 2003 e que não sabem que tem esse problema da integralidade e paridade agora para enfrentar. Ok? Então, é um sacerdócio. A gente quer realmente... a vida inteira, os senhores não têm direito à hora extra. Perfeito, o senhor não pode ganhar direito. O senhor tem garantido o quê? O seu salário, é isso que a gente pensava. Hoje em dia, isso está em risco. E eu falo que está em risco desde a Emenda Constitucional 41 de 2003, onde se só pela média das 80% maiores contribuições. Ok? Então, tinha que ter já uma complementação. Aqui estão as emendas constitucionais, né? O doutor Ricardo já falou de algumas delas, então eu vou passar um pouquinho já para a JusPrev. Então, por que eu vou vir a JusPrev? Por que eu quero aderir? Eu acho que principalmente por ser da Marne.
A Marne, que é a associação que representa os senhores, ela verificou, eu já falei, a gente teve em várias reuniões, entendeu? Conversamos bastante com o doutor Erval, para que a Marne se tornasse uma instituidora da Jusprev. Então, os senhores têm um aval da sua associação de classe. A Jusprev não é um produto, a Jusprev é uma prestação de serviço da associação instituidora. A doutora Elvia também, a associação dela é instituidora da Jusprev. Qual que é a obrigação deles, como presidente de associação? É divulgar, é trazer aos senhores essa prestação. Tá? Não, mas é avaliação financeira, gente. A gente não está falando de eu vou trazer por causa de política. Porque o doutor Erval disse que é bom, a gente tem a segurança, os senhores confiam nele, senão os senhores não estariam aqui. Agora, matematicamente, ninguém quer perder dinheiro, pelo amor de Deus. Né? Então, faça uma simulação com a Thelma. A Thelma é nossa consultora previdenciária da região Nordeste. Ela é esposa do doutor Ricardo, que é o presidente. Vai, ela está aí, à disposição. Ela pode, doutor Pedro, a hora que o senhor quiser. Tá? E ela pode, inclusive, te atender por... Sim, sim, sim. Pois não, doutor. Os colegas, é só ligar para ela. Inclusive, por exemplo, o colega Marcos, que não pode vir, já ligou para ela, já está entrando em contato, já está fazendo a contabilidade, não é? Enfim, é à sua disposição para a gente vai estar. Isso. Ela é uma rede de proteção familiar. Ela não é só para o magistrado, para o Ministério Público, para o promotor de justiça, né? Vou, claro, à disposição. Eu vou enviar esse link o mais rápido possível, junto com os slides. Eu vou enviar o link com os slides. Agora, para quem está aqui, eu tenho uma relação que a gente vai sortear, inclusive a cafeteira no final, eu vou enviar os slides ainda hoje. Para esses que estão aqui, né? Os slides para prestigiar quem veio. Mas, para os outros associados, eu envio só com o link. Para poder ninguém receber os slides sem saber, né? Vou prestigiar quem veio. Então, qual é a solidez da Jusprev? Por que credibilidade? Porque ela é fiscalizada por uma autarquia federal criada somente para fiscalizar os fundos de pensão, porque ela segue todas as regras do Conselho Monetário Nacional e da CVM, assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou qualquer outro. E principalmente porque ela tem embaixo das suas assets com obrigatoriedade de terceirização dos ativos, embaixo da Sul América e da Icatu Vanguarda, ela tem controladoria e custodiante. O Bradesco, que faz a checagem se o nosso dinheiro realmente está lá. E ele que guarda também o nosso dinheiro. Então, todas as travas que nós temos, todas as entidades têm que ter. Então, essa é a nossa solidez, é agir de acordo com a lei, como todos têm, senão não entra em funcionamento um fundo de pensão, se não tiver isso. Nós investimos em todos os segmentos do mercado, mas nós somos extremamente conservadores. Por quê? Porque os senhores querem isso. Porque o seu presidente, quando chegar numa reunião, ele vai falar assim, os meus magistrados, os meus membros de Ministério Público, se for o seu presidente lá também, vai falar assim, são conservadores. Os senhores querem subir o percentual em bolsa, quero que seja analisado isso, porque eles não aguentam volatilidade. E a gente... Essa decisão é majoritária. Majoritária, doutor. Majoritária. Na verdade, nós somos conservadores, nós temos títulos públicos. Não, a gente tem... mais ou menos uns 3% em variável, em multimercado, não é ações só. Fundo multimercado. 3. Entendeu? Nós somos conservadores, não tem como não ser pelo público que nós temos. Os senhores, a maioria, 99,9%, não sabe. Não, não. A gente tem que seguir uma lei maior, que é a 4661, que dita o que os fundos de pensão instituídos podem. E, abaixo dessa lei, o nosso comitê de investimentos, depois de ouvir o colégio de instituidoras, conselho deliberativo, conselho fiscal e etc., fazem a política de investimentos. E eles restringem mais ainda a 4661 de acordo com a característica do nosso público. Tá bom? E daí ela está à disposição do senhor, doutor, no nosso site. Tá. Caia. Uhum. Sim. Sim. E aí não fica interessante, mesmo do ponto de vista conservador,
Sim, isso tem que ser revisto por quem? Pelo Comitê de Investimentos, e eles estão reunidos periodicamente para avaliar os investimentos, para ver os papéis que estão sendo comprados. A gente não delega um mandato para as assets e fica, deixa lá, 30 anos eu vou ver o que deu. A gente está em cima, doutor, o comitê está em cima, são 8 pessoas que compõem o Comitê de Investimentos, sob supervisão de diretores, do colégio de instituidoras. E os nossos fundos estão inteiramente abertos para o senhor, para ver o que nós realmente estamos comprando. A gente tem algum título podre, alguma coisa, né? Não. A gente verifica isso. E tem uma pessoa especialista na própria justiça, o Alan, nosso coordenador de investimentos, que faz essa checagem diária também. Ok? Então, a Jusprev, ela é formada por uma equipe pequena, mas uma equipe extremamente séria. E nós temos também, fora da Jusprev, a equipe dos nossos consultores, no Brasil inteiro, que fazem o quê? Uma venda? Não. Se o senhor quer comprar, não é a Jusprev. A gente vai fazer uma consultoria. Nós vamos sentar e fazer uma consultoria previdenciária para o senhor. Não é um banco onde o senhor entra e adere a um contrato que muitas vezes não sabe o que assinou. Doutora, a senhora contou o seu caso. Ela tem um plano há quase 10 anos. Ela não sabia o que ela tinha. Por quê? Porque a gerente indicou dela fazer isso. E é assim que funcionam as entidades abertas. A gente sabe disso. Olha que beleza. Quando ela tiver 80 anos, ela vai começar a curtir a previdência dela. Não é uma beleza? E isso, doutor, é a regra. É vitalício, né? Depois eu explico para os senhores o que é. Então, nós temos realmente travas, temos todas as travas, tá? Bem conservador. Aqui as vantagens com relação a uma entidade aberta, fechada, já disse alguma, mas eu vou selecionar 3, que para mim são as mais importantes. E vou usar a senhora como exemplo. A senhora fez um PGBL no Banco do Brasil e me contou que vai começar a oferir o benefício com 80 anos. E esse benefício é vitalício. Quer dizer o quê? Quando ela começar a receber a sua primeira contribuição que ela fez aqui, ela vai pagar o seu primeiro benefício. Quando ela começar a receber, doutor Pedro, se ela vier a falecer, o que acontece com o banco, com o dinheiro dela que está no banco? Fica para o banco, porque é renda vitalícia. São a morte dela. Até ela falecer, o banco tem aquela obrigação. Isso, caso, eu acho assim, que os senhores que têm PGBL têm que verificar no regulamento se a sua renda é vitalícia. E se for isso, tentar reverter de um jeito ou de outro, fazendo a portabilidade ou não, porque isso é o pior. Na Jusprev, o que acontece? Caso ela tenha feito um plano na Jusprev, e ela que vai eleger quando que ela vai começar a oferir o seu benefício, se ela vier a falecer depois do recebimento de qualquer benefício, fica tudo para o seu beneficiário. Ok? Então, esse diferencial, para mim, é um dos mais importantes. Agora, o mais importante... Pois não, doutor Ricardo. Tá. Pois não, doutor. Sim, o PGBL é um plano garantidor de benefício livre. Tá? O senhor contribui mensalmente para uma previdência complementar e todo aquele montante é deduzido do seu imposto de renda, até o limite de 12% da renda anual bruta. A renda é bruta. Perfeito. Tá bom? Então, a senhora, por exemplo, se a senhora recebe 400 mil, a senhora pode deduzir até 12% do que a senhora recebe da bruta na sua declaração de imposto de renda, pode contribuir. PGBL. VGBL é vida garantidora de benefício livre. O que... Isso mesmo, porque tem os 27,5%. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá, doutor Ricardo. Esse ano, eu poderia contribuir com a Previdência Privada com 50 mil. Então, eu fiz uma aposta de 50 mil e desses 50 mil, eu contribuí com 70% e o governo contribuiu com 3%. Com 30%. Doutor Ricardo, é assim, o VGBL é um investimento que o senhor faz. É investimento, ele não é previdência. E é o quê? Ah, tá. Doutora, o VGBL, a senhora só pode descontar do seu imposto de renda o que a senhora teve de rentabilidade. Então, se a senhora contribuiu com R$1.000 e a sua rentabilidade é 1, o que a senhora pode deduzir de imposto de renda? R$1. Não é válido não, doutora. Para quem recebe e paga imposto de renda como vocês, de jeito nenhum, tem que fazer PGBL. Claro, a senhora paga imposto, a senhora quer dedução.
Ok? O VGBL é se a senhora já completa toda essa dedução e quer algum investimento financeiro. Ok? Ok, doutora? Tá bom, doutor Ricardo? Então, é investimento. VGBL é um investimento para aqueles que não precisam de dedução de imposto de renda ou que já atingiram a sua dedução de imposto de renda, perfeito? Então, essas diferenças entre abertas e fechadas, eu falei já duas, que eu acho super importante. A terceira é o repasse de 100% do excedente financeiro. Quer dizer o quê? O senhor, quando vai entrar em benefício, numa entidade aberta, eles falam assim, perfeito, doutor, assine esse contrato de benefício. O senhor fala, mas eu tenho um contrato de adesão que eu fiz na minha Previdência. Esse é outro. São 2 contratos que o senhor firma com o banco. Um da fase de contribuição, outro da fase de recebimento. E esse contrato da fase de recebimento é pior ainda do que o contrato da fase de contribuição. Ele te garante o quê, geralmente? Que não vai ser passada a rentabilidade para o senhor. Que o seu 1 milhão que o senhor amealhou durante seus 30 anos, vai ser 1 milhão até o senhor esgotar com ele. Ele não vai continuar sendo aplicado, entre aspas. Quer dizer o quê? Ele vai continuar sendo aplicado para o banco e toda a rentabilidade vai ser passada para o banco. Não é passado para o senhor. Quando o senhor chegar e fazer isso, como que vai fazer, doutor? O senhor, na hora que o senhor faz um plano desse, ninguém te explica. Mas na hora que o senhor for receber, o senhor vai saber disso. Sim. Me chamou e disse, olha, essas mudanças que estão havendo, não sei o quê, que você vai precisar ganhar desse complementar. E assim, eu aderi, né, ao plano, mesmo sem entender nada, porque realmente eu estou aprendendo muita coisa agora. Sim. Aí quando foi novembro do ano passado, eu disse assim, ó, vem cá, eu quero entender aqui o que foi que eu fiz, porque está sendo descontado todo mês R$1.000, eu tenho ideia De quanto eu tenho. do que eu tenho. Do que eu E para que vai ser? Dá uma olhada nisso. Vai ter uma renda de R$1.000 e poucos, pelo que a senhora contribuiu. Ela está pagando R$1.000 e poucos. Aí eu peguei e disse assim, peraí, 2052 eu vou ter quantos anos? Aí eu fui fazer os cálculos, eu vou perder, não, para, suspende isso aí. Que dó. Eu acho que é um marco fulano. Agora, doutora, me desculpa, mas nós pegamos casos já de filhos de promotores que são portadores de deficiência. Não fala mais portador de deficiência, só quando eu estudava. São deficientes? Não fala mais, diz que são deficientes, né? Que são deficientes, não é portador. Meu filho que explicou isso para mim. Meu filho que explicou para mim. Então, pessoas deficientes fizeram um plano na Caixa Econômica Federal. E eu queria que a senhora visse o plano deles. Nós conseguimos anular, por incrível que pareça. Porque foi muito triste, tá? Então, essas são as diferenças, e as 3 maiores eu falei para os senhores que mais me espantam realmente, que as pessoas não sabem, tá? Nosso público é qualquer pessoa, seja o que ingressaram antes até da emenda constitucional 41, por que fazem? Nós temos pessoas com 80 anos que contribuem na JusPrev, mas por quê? Eles querem fazer uma sucessão patrimonial. Eles querem eleger os seus beneficiários e não pagar imposto. Isso existe demais, doutor. E ainda estão pagando imposto de renda, porque nem os inativos estão isentos de imposto de renda. E eles querem também a dedução de imposto de renda. Então, qualquer pessoa pode ingressar na JusPrev, familiares dos senhores podem ingressar na JusPrev, ok? Aqui são... Pois não. Oi, portabilidade, qualquer pessoa pode fazer também? Pode também. Pode, doutora, mas o que é importante? A gente analisar primeiro o que a senhora tem, para ver se realmente é benéfico, porque nós já rejeitamos portabilidade, sim. Tá? Nós já rejeitamos portabilidade. Quando a gente faz uma análise, e principalmente, doutora, quando a pessoa pensa que tem um PGBL e tem um VGBL, daí dá dó. A pessoa está pensando que tem um PGBL e, pior ainda, fez toda a dedução de imposto de renda, como se fosse um PGBL, e é um VGBL. Então, a gente tem que falar assim, doutora, a senhora tem só uma saída, é resgatar e vir para a JusPrev. Ou continuar, perder e vir. Se eles são seu dependente, sim. Perfeito, eles são seu dependentes, eles entram na sua declaração. Perfeito, de 12%. Entra no seu limite.
Não adianta fazer, ok? Não adianta fazer. Adianta como uma previdência mesmo e não como benefício tributário. Então, aqui algumas características do nosso plano de benefícios, que é o Plan JUS. Nosso plano de benefício previdenciário tem 4 benefícios. Pois não, doutor? Existe a portabilidade parcial, isso mesmo. Pode. Isso mesmo, doutor. Vai respeitar a idade da sua contribuição. Ela vai respeitar o aniversário de cada contribuição do senhor, porque a tabela é regressiva que o senhor vai escolher. Entendeu, doutor? Então, aqui algumas características. O senhor falou o quê? De déficit na JUSPREV ou superávit na JUSPREV. Em fundos de pensão instituídos, nós não falamos em déficit nem em superávit. A gente fala em risco atuarial. Quer dizer o quê? O que é risco atuarial? É a possibilidade que a JUSPREV vai ter de pagar os benefícios futuros. Todo ano a gente faz uma avaliação de quantos participantes daqui a tantos anos vão entrar em benefício e se a JUSPREV vai ter o dinheiro para pagar isso. Claro, doutor, porque a nossa conta é individualizada, nós somos contribuição definida. Então, quer dizer o quê? O que o senhor contribui vai só para o senhor. Não vai prejudicar esse senhor e nenhum. Não é solidariedade, entendeu, doutor? A sua conta é individualizada. É contribuição definida, é o sistema de capitalização. Não é o sistema de capitalização, não é o sistema feito de valor monetário, né? Então, por que diz isso? O senhor aporta o seu dinheiro, a gente vai até o mercado financeiro, a gente aplica o seu dinheiro no universo de tempo que o senhor escolher para essa aplicação, que pode ser 10, 20, 30 anos, 5 anos. Não, a gente fala, não vem. Porque o senhor vai pagar imposto de renda depois quando for receber. Então, não precisa. Isso mesmo, doutor. É para isso, é para garantir o pagamento futuro. Gente, já tem, eu acho 2049, doutor, eu acho que a gente tem títulos. Não, tem tudo, a gente tem de todos. Não, a idade. Tem, nós temos título de longo prazo, nós temos títulos que temos. Pós-fixado. Tem, eu acho que tem pré-fixado também, doutor. Eu tenho que dar uma olhada na carteira que houve uma modificação. Pós e tem pré também. Mas tem. Nós temos títulos públicos que nós compramos com 7,5%. Nós temos títulos públicos com 7,5%. Entendeu? Sim, com vencimento daqui a anos. Isso é pré. Nós temos o título marcado curva. Entendeu? Então, a gente precisa. A curva e a mercado também. É importante que os senhores entrem na carteira de investimentos da JUSPREV e verifiquem isso. Quais são os títulos? É fácil. Fácil. No site. Eu acho assim, doutor. Vou falar bem a verdade para o senhor. É legal o senhor fazer isso. Perfeito. Quantos que tem igual o senhor? Menos de 1%. E qual é o risco que o senhor corre? Perfeito. Agora me diga uma coisa, se o senhor precisar desse dinheiro, o senhor vai sacar. O que é previdência? O que é previdência? Eu tenho várias caixinhas, eu tenho uma caixinha para minha viagem. Mas é óbvio, doutor, se o senhor não tiver uma caixinha de previdência, o senhor vai ter uma aposentadoria do jeito que o senhor não sonhou. Essa é uma realidade, o senhor tem que fazer uma escolha hoje. Doutora, olha, tem gente que liga pra gente e fala assim, eu quero resgatar a minha previdência, mas por quê? Eu quero comprar um imóvel. Doutora, a senhora está imobilizando o seu dinheiro é de previdência. A gente consegue reverter 99% também dos pedidos de resgate, ok? Então, nós temos 4 benefícios com pagamento também de 13º. A renda mensal programada é uma complementação de aposentadoria, é a previdência complementar. Ela tem valores mínimos de contribuição de acordo com a idade da pessoa, ok? Essa renda mensal programada nada mais é do que eu fazer uma poupança previdenciária. E aqui tem alguns... Não, doutor, tem valores mínimos de contribuição de acordo com a faixa etária. Vamos dizer que o senhor faça a sua previdência hoje e o senhor tenha 19 anos. Qual é o valor mínimo para entrar na JUSPREV? Entendeu? Agora, o senhor quer colocar filhos. Qual é o valor mínimo que o senhor tem? Aporte mensal, isso mesmo. Não existe, pode ter aportes esporádicos, mas não tem a possibilidade de só ser um.
Perfeito, doutor, perfeito. Isso, doutor. Isso é só para aposentadoria complementar. Nós estamos falando só disso e não de risco ainda, ok? Perfeito? Então, eu vou contribuir para a JUSPREV, para a minha aposentadoria complementar. Com quanto? Daí eu tenho um exercício aqui, que nós fizemos uma simulação. Eu vou subir ali, que eu acho que fica mais fácil de eu falar para os senhores. Então, vamos dizer que eu tenha 20 anos e quero me aposentar aos 60. Ok? Eu vou contribuir com R$200 por 40 anos e vou ter um fundo acumulado de 300 mil. Ok? Mas vamos dizer que eu já tenho 35 anos e quero me aposentar aos 60. Então, eu tenho 25 anos de contribuição. Daí eu vou subir a minha contribuição. Não adianta eu pensar que com R$200, porque o tempo trabalha ao meu favor, porque durante a fase de contribuição não há incidência de tributo. Isso potencializa. Tem. Ele vai reduzindo, mas continua sendo investido pela JUSPREV, doutor. Entendeu? E vai ser continuado a ser calculado para o senhor mês a mês. Rentabilidade? Está contado a rentabilidade sim de 6% ao ano. Tá? Ok? Pode ser menor ou pode ser maior. Perfeito. Então, para os senhores verem que 1 milhão é só eu ter 1.500 por mês e ter 35. Pois não, doutor? É líquida. É líquida. É líquido. É líquido. Ok? Perfeito? Então, vamos lá. A nossa meta atuarial é INPC mais 5%. Tá? E vamos dizer assim. Vamos dizer numa renda mensal. Então, isso é aquilo lá que eu falei, a renda mensal programada, que é uma complementação de aposentadoria. Pois não, doutor? O senhor vai escolher isso. Então, é assim, os participantes, a condição de elegibilidade que o senhor tem para começar a receber um benefício é 50 anos e 5 anos de vinculação ao plano. Daí o senhor já pode começar a oferir o seu benefício, perfeito? Daí o senhor, no momento da escolha, vai falar assim para mim, Débora, eu tenho 1 milhão, eu quero receber isso por prazo indeterminado, não é vitalício. O que é indeterminado? É de acordo com a sua tábua atuarial. Eu faço o estudo, se o senhor tem 50, sua sobrevida é de mais 34, 35 anos. A gente faz e divide isso para o senhor ter um valor. Não, Débora, eu quero mais. Então, o senhor diminui, eu quero por prazo determinado. Daí fala para mim, eu quero por determinado e não indeterminado. Eu quero por 10 anos a oferir esse benefício. Daí a gente divide isso por 10 anos, entendeu? Ou por percentual de saldo de conta. Eu quero 1% por mês. São essas 3 formas de recebimento que o senhor tem. Ok? Então, nós falamos da renda mensal programada. Essa é a renda mensal educacional que visa custear o ensino de nível superior. Desculpa, doutor. De jeito nenhum. Na hora que o senhor for receber o seu benefício, faz todos esses cálculos e todo esse recebimento, doutor, ele pode ter um saque de 25%. Não. Não, daí é resgate. Resgate é antes de entrar em benefício. Não. O senhor pode resgatar até o dia que o senhor me falar, eu quero entrar em benefício. Daí, quando o senhor me falar, eu quero entrar em benefício, o senhor só tem 3 formas de recebimento. Indeterminado, determinado ou por percentual. E todos eles com um saque de 25%. O senhor pode sacar 25%. Ok? Agora, se o senhor falar, Débora, eu quero resgatar, daí a gente vai ver todo o resgate, as alíquotas de imposto de renda que vão incidir. Pois não, doutor? Perfeito. Pode, doutor. Tá? 3 anos o senhor pode resgatar. Isso é resgate. Por que não é? Por que não pode fazer? Porque daí a incidência de imposto de renda é violenta. Porque a sua última contribuição, ela está em quanto? 35%. Não é válido. Entendeu, doutor? Tá? A renda mensal educacional que visa custear o ensino de nível superior, geralmente é um pai que faz para o filho, que é novinho, e que daqui a 18 anos vai entrar numa faculdade, como a senhora tem a renda mensal educacional para os seus filhos, que chama Brasil Prévio, eu acho. Não é isso? Então, é isso que visa... Qual que é o benefício que eu acho da renda mensal educacional? Ela é um apêndice do plano principal. Então, a senhora, se entrar na JUSPREV e fizer renda mensal educacional para o seu filho, se o seu filho não usufruir
desse benefício, ele volta para a senhora. Porque é seu. Ele está no seu CPF. Entendeu a diferença? Não, mas eu digo aqui, né, na renda mensal educacional. Ok? Então é seu benefício. Com valores também pequenos, a gente consegue um fundo educacional grande. Agora vamos falar sobre a renda mensal por morte e por que da sua importância. Qualquer morte, morte acidental, suicídio depois de 2 anos de contratação da renda mensal. Tá. Isso, o senhor puxa de novo para o senhor. Ou dá para outra pessoa, coloca outra pessoa como beneficiário. Entendeu, doutor? Entendeu? É seu. Agora, a renda mensal por morte, doutor, e a invalidez, a gente terceiriza para uma seguradora, para não ter riscos. Ok? Então, a gente repassa esses valores para a seguradora. E por que isso é importante? Vamos dizer que hoje a senhora queira entrar na Jusprev e fala, Débora, eu quero contribuir com R$1.000 por mês e meu filho é meu beneficiário. Perfeito, a senhora contribui por 1 ano. Quanto que a senhora vai ter? R$12.000 mais a rentabilidade. Se a senhora vier a falecer, quanto que o seu filho vai receber? R$12.000 mais a rentabilidade. Mas a senhora foi precavida? E além dos R$1.000, a senhora colocou R$200 e contratou uma renda mensal por morte. Quer dizer o quê? A senhora vai receber um pecúlio, além dos 12.000, de quase 1 milhão. Daí isso vai somar os seus 12.000. E eles que vão fazer o pagamento para o seu beneficiário. Vai se somar, é isso mesmo, ele vai somar o que a senhora tem na renda mensal programada e vai pagar para o beneficiário, em forma de renda mensal. Garante uma sobrevivência e não pagamentos emergenciais, como são os seguros de vida. E todos são dedutíveis de imposto de renda. Assim também é o caso da invalidez. Invalidez total ou permanente atestada pelo órgão no caso dos senhores, o Tribunal de Justiça ou Procuradoria, né, emite o laudo de invalidez total ou permanente, ele basta para que entre realmente em pagamento de benefício de invalidez. A invalidez era mais barata do que a renda mensal por morte. Ok? Então, aqui é uma simulação com R$100, mais de 1 milhão o senhor consegue. Ok? Entenderam os 4 benefícios? O que a gente vai falar agora? Sobre imposto de renda. Imposto de renda, por que a maioria das pessoas faz? Para deduzir de imposto de renda. Até o limite de 12% da renda anual bruta. O que isso quer dizer? Aqui em cima está sem o plano, na segunda coluna com o plano. Então, o que acontece? Sem o plano, eu tenho uma renda anual bruta de 400, ok? Eu não tenho nada de contribuição previdenciária. Qual que é a minha base de cálculo para a incidência dos 27,5? Os 400.000. Então, eu vou recolher ao governo o imposto de 110.000. Agora, se eu já tenho a previdência, eu posso até o limite de 12% da minha renda anual bruta, que é 48.000. Esses 48.000, ele é subtraído desses 400 e me dá uma nova base de cálculo para a incidência dos 27,5%. Então, os 27,5% vão incidir numa base de cálculo menor do que essa. E vai gerar para mim um benefício tributário todo ano. Muitas pessoas já recebem restituição de imposto de renda assim. E é fácil de conseguir essa restituição, não é difícil não. Tá? Mas fala-se para mim, sempre fala assim, Débora, eu não consigo com 12%. Né? Muito para eu contribuir por mês. A gente faz assim um exercício, ó. Então eu posso mais ou menos com 1.000 e pouco por mês. Mesmo assim, é o mesmo exercício que a gente faz. Deduz-se da base de cálculo e gera também um benefício tributário. E muitas pessoas usam isso para fazer aporte no ano seguinte. Pega esse valor que foi restituído para ela e faz o aporte no ano seguinte, para não precisar subir a sua contribuição. Entendeu, doutor? Daí fica mais fácil, assim, esse entendimento do imposto de renda. Aqui, é só para mostrar a nossa rentabilidade. Nós estamos, esse mês foi 150% do CDI. Tá? Então, como investimento previdenciário, eu acho que é um dos melhores que tem, de rentabilidade. Ok? Então, para ter uma ideia. E, doutor, posso falar uma coisa? A maioria dos senhores investe em poupança. Eu estou falando sério, porque... Doutor, o meu marido, que é promotor no Paraná, ele tinha poupança. Eu tenho que falar assim. Ele tinha poupança. O investimento da gente era poupança antes de eu saber sobre previdência.
Olha que vergonha, gente. Mas é verdade, a maioria dos senhores faz isso também. Ok? Então, aqui para dizer, para a gente não ser bobos mais, né? Não dá dinheiro mais para os bancos. Aqui, eu acho que são números que denotam para a gente, trazem para a gente a credibilidade que a gente vem buscando durante esses 12 anos. São as portabilidades que elas vieram de entidades abertas. E o ano passado nós batemos um recorde de mais de 14 milhões em portabilidade. A maioria, doutora, do seu banco, que tem um canal exclusivo com a gente. Porque a maioria das portabilidades vem do Banco do Brasil. Não há nenhum pagamento, é proibido ter. Tem bancos, doutor, que vão chamar o senhor e falar assim, não, pelo amor de Deus, eu diminuo a taxa, eu faço isso. Não se esqueça, doutor, que eles estão falando da fase de contribuição. Não se esqueça que o senhor vai assinar outro contrato na fase de recebimento. Não é assim, não se engane mais. O lucro do banco vem da onde? Do dinheiro dos senhores. Eu não tenho banco, né? Então, a gente tem esse número que denota para a gente, trouxeram para a gente realmente uma credibilidade enorme. Sim, os donos são os senhores participam da administração da entidade. O doutor Erval pode indicar os senhores para fazer parte de algum órgão estatutário da Jusprev. E é assim que é na Jusprev, não tem nenhum profissional do ramo. Os senhores querem gerir o seu próprio dinheiro. E escolhem as pessoas que têm mais conhecimento para estarem à frente disso no comitê de investimentos. E estão fiscalizando efetivamente o que está sendo feito. É isso que é importante. Os senhores gerem o seu patrimônio. Ok? Então, aqui são as taxas da Jusprev. E por que diferencia do que a senhora tem no banco? Se a senhora tivesse na Jusprev, vamos dizer que com 80 anos isso, a senhora teria até R$3.000 no mínimo, no mínimo, doutora. Sim, sim. Ah, fica. Porque eles sabem que estão. Ficou. É claro. Gente, a gente tem um canal exclusivo. A gente tem um canal exclusivo com eles, uma pessoa determinada. Aí, doutor. Gente, nós somos sem finalidade lucrativa. Então. Mas não querem, doutor. Imagina, a gente tem portabilidade. Nós tivemos portabilidade de um magistrado do Tocantins que portou 2,5 milhões. Pensa para um banco o que é isso. De Tocantins, uma cidade pequena, doutor, pensa. Para uma gerente verificar isso. Tá, já está agora. Não, mas então vamos lá. Eu só quero mostrar, então, finalizando, eu quero mostrar um comparativo, para acabar com chave de ouro. Esse comparativo de uma contribuição mensal de R$1.000 em bancos e na Jusprev. Isso aqui é uma pesquisa arquivada na Jusprev, que pode ser utilizada pelos senhores, tá, como consulta. São 3 bancos de nome, que tem essas taxas de carregamento mensal e taxas de administração anual. E o comparativo com a Jusprev. Tirem fotos disso aqui, gente. Isso aqui é o que vai levar os senhores a virem para a Jusprev. Não é tudo que eu estou falando. Se os senhores não acreditarem em nada do que eu falei, em matemática os senhores vão acreditar. Não é verdade? Então, eu acho que o maior convite que eu posso fazer para os senhores, para integrarem essa rede de proteção, é que toda a família vai ser protegida. Os senhores podem ter esposa, os filhos, todo mundo para a Jusprev. E o maior convite é esse. É ganhar mais, é não perder dinheiro. É 1/3 do seu patrimônio que fica em taxa. Em taxa vai ficar 1/3. Então, pensem nisso. A Thelma é nossa consultora previdenciária. Tá? Ela está à disposição dos senhores. Pelo WhatsApp, ela já fechou plano pelo WhatsApp, pelo telefone. É assim, hoje em dia os senhores têm tempo de ter uma consulta previdenciária? É difícil pessoalmente. Para fazer uma simulação, por exemplo? Doutor, o senhor pode fazer, tem simuladores no site da Jusprev, se o senhor quiser brincar primeiro, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui. Tem, mas a Thelma, ela tá... Tem cartãozinho, Thelma? Perfeito. Então, entre em contato e fala, Thelma, eu me interessei, eu quero uma simulação de X. E ela faz isso para o senhor. Mas assim, gente, 1 ano que os senhores perdem
em contribuição previdenciária, no final, é quase 20% do que o senhor vai ter de previdência. Eu falo isso para os que ingressaram novo, né? Eu falo assim, eu preciso de 5 minutos para o senhor, dos senhores. Eu falo assim, o senhor está pensando em sair daqui e comprar um carro, o senhor um iPhone e o senhor um computador. Eu sei disso porque meu marido ia casar comigo depois que fosse promotor. Demorou 6 meses comprando o que ele queria. Tá? Ele comprou um computador, ele comprou um carro, entendeu? Então a gente deslumbra, é óbvio, ele estudou a vida inteira para ser promotor. Então ele quer o quê? Usufruir do dinheiro que ele está ganhando agora, tá? E quando ele ingressou, ele não casava comigo, ele queria só comprar. Daí eu falei, poxa, né, vamos casar, fica mais barato do que pagar hotel, né? É isso que as pessoas pensam quando entram numa carreira. Eu quero comprar, eu quero aproveitar o que eu estou. Eu falo assim, aproveite mesmo. Agora contribua com R$500 para o seu plano de previdência. Porque quando o senhor, o ano que vem, quando fizer a sua declaração de imposto de renda e ver que está pagando para o governo 25 mil, meu marido pagava isso porque ele era eleitoral. Quem tem eleitoral, pior ainda. É, isso mesmo, não é? E daí virava e falava, por que eu não fiz isso antes? Mas eu falei para o senhor quando o senhor entrou no concurso, lembra? Então, gente, muito obrigada. A gente está à disposição dos senhores. Oi, a cafeteira! A cafeteira, vamos sortear a cafeteira. Então vamos fazer a doutora Elma que vai sortear.